Olá, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para ministrar uma oficina de técnicas de contação de histórias, projeto Lendas do Tocantins. O projeto Lendas do Tocantins foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins de Teatro. E hoje essa oficina é feita especialmente para você, professor da Escola Municipal Sávia Fernandes Jacome. Nós estivemos aí presencialmente com outro projeto, mas também, né? Foram 2 projetos já que nós estivemos aí. Então, você me conhece, possivelmente, e a gente para aqui para falar de contação de histórias pela importância do tema. Então, nós trouxemos algumas técnicas para otimizar aí o seu fazer pedagógico. E antes de mostrar especificamente as sugestões, eu vou assim dar um apanhado sobre a importância da contação de histórias. Você deve saber, professor, se não sabe, presta atenção, porque você deve inserir a contação de histórias no dia a dia, todos os dias, aí na sua sala de aula. Isso é muito importante para o desenvolvimento do seu aluno. Não sou eu que estou falando, são cientistas que falam isso. E você vai poder observar isso na prática, se você realmente tomar para si esse empenho de espalhar histórias pelo mundo e, com isso, contribuir com a humanização do ser, dos serezinhos que estão ali próximos a você. Você sabe o quanto um professor faz a diferença na vida de um aluno, na vida de uma pessoa, né? O professor é aquele formador de opinião. Muitas vezes ele, no imaginário do aluno, ele assume até o papel de um pai, uma mãe, um familiar ali mais próximo, quando esse familiar natural é ausente, né? Então, está na mão de você, está na sua mão, professor, contribuir, né, nesse cultivo dos sonhos do seu aluno, contribuir para que ele consiga ser um adulto bem-sucedido, porque a base, né, é o mais importante na vida de uma pessoa. Então, se essa base na primeira infância, se na infância essa criança foi bem estimulada, essa criança conviveu com pessoas que se preocuparam com a questão afetiva, com a contação de histórias, ela dialoga diretamente com a afetividade. Por isso que eu estou falando do afetivo aqui. É o caminho, o melhor caminho para você atingir o coração dessas crianças, desses seus alunos. E já foi comprovado cientificamente que se algum assunto, algum tema é abordado de forma lúdica, a memória humana, que é dividida em memória flutuante e memória permanente, quando um tema é abordado assim, a memória automaticamente retira da flutuante e joga para permanente, a pessoa não se esquece mais. Isso porque o organismo entende que aquilo faz bem, que aquela informação faz bem para aquela pessoa. Então, se a informação chegou através do hormônio da felicidade, se ele produziu dopamina, o organismo pega esse recado e automaticamente retira da memória flutuante e joga para a memória permanente. Então, qualquer assunto, qualquer tema que você queira inserir, não precisa ser necessariamente relacionado à literatura, pode ser um assunto de matemática, de ciência, de geografia, de qualquer tema, você pode e deve produzir uma narrativa em torno daquilo ali e apresentar esse assunto dessa forma lúdica, porque
porque a narrativa ela comunica diretamente com o que há de mais humano, né? Se a gente parar para pensar, o narrar é próprio do ser humano, não é assim? Nós narramos sempre, ainda antes do domínio da fala, o humano já narrava, né? Ele, por gestos e olhares, ele contava suas histórias, ou por desenhos, as primeiras inscrições nas cavernas, aquelas pinturas rupestres, contavam uma história. E a gente conta a história o tempo todo. Quando a gente sai, vai ali na esquina, a gente volta contando uma história. Você chega na sala de aula, você conta a história. Eu sentei aqui, a primeira coisa que eu fui contar a história do projeto, né? O que eu ia fazer aqui, que eu ia ministrar uma oficina que fazia parte do projeto. E o projeto foi contemplado com o prêmio, falei o nome do projeto, né? Então, é uma história. Eu estou narrando um fato, né? E aí eu começo a falar a importância da contação de histórias, e dentro dessa minha fala você vai poder observar quantas histórias eu vou contar, porque é isso o ser humano. O ser humano conta história o tempo inteiro. Ele conta história involuntariamente, ele conta história, segundo o teórico Antônio Cândido, um teórico de literatura, o ser humano conta história, ele fabula até quando não quer, até quando sonha, né, quando está dormindo. E é isso mesmo, quando sonhamos, estamos produzindo narrativas. Então, mesmo quando a gente não quer, a gente conta história. Só que existem pessoas que são contadores de histórias inatos, parece que nasceram para aquilo, tudo nele conta, né? Desde a indumentária, desde o olhar, os trejeitos, cada detalhe do contador tradicional, o contador de história tradicional, parece que dá um recado. E principalmente os elementos naturais dele, ali do contador, né? Porque cada contador tem os seus elementos que ele empresta para a sua narrativa. E é por isso que cada pessoa que conta uma história, ainda que seja a mesma história, ela vai contar de forma diferente, porque ela vai colocar o olhar dela, o trejeito, a entonação de voz, os suspiros, a impressão, a leitura de mundo dela vai embutida ali naquela narrativa. Então, contar histórias é nosso, e é uma forma de encantar, é uma forma de atrair o seu ouvinte, é uma forma de convencer, né? É uma arma muito poderosa, o domínio da narrativa, aqueles narradores orais maravilhosos, assim, que realmente convence a pessoa, dá o recado, e aquele recado fica internalizado para sempre ali. Então, o contador de histórias, para a ciência, para os pesquisadores, existe uma divisão, né? Ele é dividido em contador de histórias tradicional e contador de histórias moderno. O contador de histórias tradicional é aquele que conta desde sempre, que não precisa de utensílios, de objetos, instrumento. Ele tem já, como eu disse, o olhar, a voz e a propriedade, a verdade, porque ele se apropria da história de uma forma tal que a história, mesmo não sendo dele, ele conta com aquela verdade, como se ele tivesse vivenciado aquilo. Então, não é à toa que ele é assim, ele teve todo um caminho para chegar ali. Há muito tempo que ele é contador de histórias e já tomou aquilo para si. É aquela coisa do nasceu para isso? Nasceu para isso, né? O contador de histórias, ele é como se ele nasceu para isso, ele nasceu para... E existem comunidades africanas, determinadas comunidades africanas, que levam isso muito a sério, e eles denominam esse contador de história tradicional de griot. Então, os griots são aquelas pessoas que desde sempre convivem com outros contadores de histórias
e ele aprende, apreende e se transforma no guardião das histórias daquela comunidade, das narrativas daquela cultura. E ele repassa isso para as gerações seguintes. Muita gente não parou para pensar na importância do papel de um griot, de um contador de história tradicional, de um guardião das narrativas de um povo. Mas é importantíssimo, né? E assim, determinadas comunidades africanas têm consciência disso. O griot, ele é tão respeitado quanto o médico. Ele é tido como um curador, um guardião mesmo da vida, da cultura daquele povo, como o médico é um guardião das vidas humanas daquela comunidade. Então, eles são ali equiparados, ambos têm a mesma importância, porque o griot, ele vai ser o responsável para fortalecer, para preservar, para levar para adiante elementos da cultura desse povo. Então, ele convive com outros contadores de histórias, com outros griots a vida inteira, aprende tudo, inclusive como repassar de uma forma eloquente, de uma forma apaixonante, para que mais pessoas peguem para si o empenho de guardiões daquela cultura. Então, é aquilo que o trovador, o poeta tem também, né? Aquela vontade de contagiar mais pessoas, para que mais pessoas saiam por aí, semeando versos, né? A gente gosta dessa eloquência, dessa coisa. E o griot, ele aprende isso, ele aprende a contar com toda essa convicção, com todo esse encantamento, exatamente para não deixar que morra a chama da contação de histórias, né? A chama da tradição oral, que é tão lindo e que é tão fundamental na humanização do ser. Professor, você precisa entender isso, se você não entendeu ainda. Às vezes, um momento de contação de histórias com os seus alunos, um momento ali olho no olho, aquela transmissão de energia, todas aquelas coisas que existem no ato de contar história, que envolve o contador e o seu ouvinte, são coisas que às vezes são memórias, são detalhes que ficam tão arraigados ali depois na memória daquela pessoa, que se ele vier a sofrer Alzheimer, pode saber que aquela memória, uma daquelas memórias, vai ser a que ele vai colecionar e que vai retirar lá do fundo do coração, quando ele estiver no final dos seus dias. Eu falo isso por experiência própria, eu me lembro com muito carinho dos contadores de histórias da minha infância, e eu sei que lembrarei para sempre, né? Porque são momentos de muita afetividade, de muita energia, muito encantamento, porque para a criança, quando você conta uma história, se você conta de uma forma envolvente, ela vivencia tudo aquilo ali. Ela se joga, ela mergulha no seu olhar e vai lá onde você quiser que ela vá. E ela percorre mundos, percorre céus e terras, e é rainha, e é princesa, e é fada, e ela consegue vivenciar tudo na pele, inclusive experienciar momentos de dores, momentos de vitória, saber que existem frustrações. É muito importante, professor. É tão importante que tem uma passagem do Einstein, diz que uma mãe o aguardou na saída de uma conferência para saber o que ela tinha que fazer para o filho dela ter um pouquinho da genialidade dele.
me referindo ao Einstein, o grande gênio do século XX. Você sabe quem é, né? Albert Einstein. Então, a mãe quis saber e ele disse, leia contos de fadas para o seu filho. E ela falou, e depois? Ele falou, leia mais contos de fadas. Então, com isso ele quis dizer que o caminho é esse. O caminho é esse. Então, abrace, professor, não titubeie. Se você fizer isso, você vai estar certo, vai estar contribuindo muito com o desenvolvimento do seu aluno, não apenas desenvolvimento social, mas desenvolvimento humano também. Tá? Então, para que você seja um contador de história... Ah, sim, eu falei comecei a falar das diferenças e entrei em outra seara. Tá, o contador de história tradicional é esse que não precisa de muita coisa, porque ele vivenciou aquilo a vida inteira e ele conta com muita verdade. Em contraposição, o contador de histórias moderno é o ator, é o professor, é a mãe que se esforça para contar uma história ali de forma bonita, e geralmente essas pessoas pedem o auxílio de um objeto, né, de um instrumento, de uma ferramenta, porque essa vida nossa muito corrida, século XXI, são muitas as possibilidades, a gente não teve a oportunidade de se transformar num contador de histórias tradicional, né? O mergulho é muito profundo, é necessário muitos estudos, muita prática, muito convívio e, né, as próprias demandas atuais não nos possibilitam isso. Então, na maioria hoje dos contemporâneos, a contação de história é dada assim de forma... precisa mesmo de uma técnica, precisa. Então eu trouxe aqui algumas sugestões, algumas técnicas. A internet está cheia de técnicas maravilhosas, você pode pesquisar. Eu selecionei algumas porque o nosso tempo aqui é pequeno, a gente vai tentar formatar aqui, vai tentar fazer esse momento, esse vídeo oficina em 1 hora apenas, senão fica fadonho, né? Você não vai querer acessar. E a gente quer que você acesse várias vezes, que você divulgue, porque vai ficar aqui gravado no canal esse vídeo. Você pode acessar a qualquer tempo e pode compartilhar. A gente não vai tirar, tá? E tem outros vídeos aqui também, tá, professor? Tem outras oficinas maravilhosas. Tem oficina de poesia infantil, você pode ver, de outros projetos. Veja aí, tem oficina de literatura de cordel, tem oficina de boneca Baioni, tem a oficina de bonecas contadoras de histórias. Se você olhar aí no canal Irma Galhardo, que é esse canal que vai ficar esse vídeo oficina, você vai ver que tem muita coisa boa. E essa oficina, quando eu faço presencialmente, ela é longa. Mas aí, como é vídeo oficina, a gente condensa em 1 hora, como eu disse, para não ficar cansativo. Então, eu selecionei algumas técnicas que são as preferidinhas assim dos professores, né? Porque a gente observou isso quando as oficinas eram presenciais e eram longas, 3 dias, 1 semana, uma parte da oficina, então, era de confeccionar os instrumentos, confeccionar os objetos das técnicas. E aí a gente expunha vários objetos e observou quais que os professores optavam, quais que eles preferiam. Então, diante disso eu trouxe, e o preferidinho é o avental. Eu sempre começo essa oficina aqui online com avental, porque de fato é o preferido dos professores. O avental você pode fazer, esse aqui é de TNT, você pode fazer de tecido e pode fazer do modelo que você quiser, aquele modelo tradicional que a gente tem na cozinha, ou desse modelinho aqui, ó, que parece, né, uma roupinha assim, e aí você veste. Se você não tiver muita habilidade, você pede para uma costureira dar um toque assim bonitinho. Ó, eu pedi para minha vizinha costureira colocar essa fitinha aqui do lado. Tem um nome, viés. Viés, essa fitinha chama viés. Você pode colocar na cor que você quiser. Aqui você escolhe a cor que você quiser. E o cenário você também vai fazer
de acordo com a história que você escolher. Você pode escolher um conto de fadas, ou pode escolher uma lenda de Tocantins, né, um desses livros, que inclusive estão aí, professor, na biblioteca da sua escola. O projeto fez doação para a biblioteca. E a gente já passou aí com outro projeto também, né? Então tem livro aí na sua biblioteca. Pegue esses livros, é uma forma de você contribuir para fortalecer a identidade cultural do nosso estado, porque esses livros são de lendas tocantinenses. E você sabe que mês de agosto o Brasil inteiro estuda folclore, né? Você sabe disso. E o Tocantins faz o quê? Ele não tem livro de literatura, não tinha livro de literatura infantil tocantinense, de folclore tocantinense na literatura infantil. Então, ele antes mandava importar, Saci Pererê, Sem Cabeça, não era assim? Agora, a gente tem, olha aqui, ó, sua escola tem, ó, a Buiúna, cobra gigante, cobra gigante do Tocantins. Mandaúa, o pássaro aqui do nosso cerrado, que é um pássaro que tem toda uma lenda em volta dele. Nego d'Água, o protetor das águas. Pai da Mata, que é o nosso curupira tocantinense, protetor das nossas matas. Pirarucu Encantado, que é uma releitura, olha a cultura popular fluindo. O Pirarucu Encantado é uma releitura da lenda do Boto, adaptada para a realidade tocantinense, porque nada é estático, né? Tudo flui, tudo se transforma, e o Pirarucu Encantado, então, é uma nova lenda que está sendo incorporada ao acervo, ao imaginário popular tocantinense, né? Então tá aí, ele já está muito presente já nas escolas aqui. Então as crianças dessa geração já amam o Pirarucu Encantado, que é essa releitura do Boto, mas cheio de elementos do nosso Tocantins, porque o peixe pirarucu é um peixe específico da região amazônica, né? E nós, como Amazônia também, temos o pirarucu muito mais presente em nosso imaginário do que o próprio Boto. Então vem aí as consequências dessas flutuações culturais e surge o Pirarucu Encantado, que as crianças receberam com muito carinho, eles amam, porque tem uma licença poética, assim, que o deixa realmente fascinante, e muito lirismo na narrativa. E você pode, então, apresentar, professor, essas lendas para o seu aluno, porque você vai estar contribuindo para fortalecer a identidade cultural do nosso estado, que é um estado novo, né, de apenas 33 anos, e que precisa da contribuição de todos, né, nesse fortalecimento. Então, apresente as músicas do Tocantins, Braguinha Barroso, Juraildes da Cruz, Dorivan Passarim e tantos outros. Apresente, professor, o teatro tocantinense, as artes plásticas tocantinenses, a literatura tocantinense. É preciso que o tocantinense se aproprie desses elementos e que divulgue, e que enalteça, e que contribua para levar para as próximas gerações, porque dessa forma nós seremos um povo forte, uma vez que o que fortalece um povo é a cultura desse povo, né? Então você pode fazer um avental de uma lenda ou de um conto de fada, do que você optar. E aí o importante é que o cenário seja feito de feltro para possibilitar a aderência do personagem, que vai estar nesse bolsão aqui. O seu avental precisa ter um bolso grande, que é onde você vai depositar os personagens e vai retirando de acordo o momento ali da narrativa. Não faça desse tamanho, é pequenininho, senão fica desproporcional. Isso aqui não é desse avental. Os personagens desse avental já foram doados, esse avental é antigo, ele tem
uns 10 anos de existência. E ele é do livro A Buiúna. Então aqui eu coloquei o cerrado tocantinense, as serras, o rio e o sol. Você pode colocar muita coisa. Eu não tinha no dia que eu fiz, eu não tinha mais possibilidade de feltro, meu feltro tinha acabado e eu precisava terminar, que eu ia apresentar no dia seguinte, ministrar uma oficina dessa. Então eu fiz com o que eu tinha. Mas você pode colocar borboletas, flores, capivara, tudo que você quiser, né? Se você estiver tratando do cerrado tocantinense. Se você for fazer, por exemplo, da Bela Adormecida, você põe aquele castelo maravilhoso, né? E põe ali um bosque. Faça de acordo a sua imaginação e as suas possibilidades materiais que tiver aí na sua casa no dia. Mas faça, professor. E incentive o seu colega professor a fazer também. Incentive todos os seus colegas, porque se vocês podem desenvolver o hábito da contação de história todos os dias, um vai contar na sala do outro, o outro conta na sala do um, não fica repetitivo, assim, não fica cansativo, porque é novidade tanto para o aluno como para o professor. E com o tempo a contação de histórias vai reinar aí, se vocês pegarem o hábito de fazer isso uma vez no dia, todos os dias. Convide os pais para contarem histórias na sala de aula, faça um projeto que envolva toda a comunidade. Convide os avós são excelentes contadores de histórias. Inclusive, eles são um dos principais responsáveis para que essa tradição oral não tenha caído no esquecimento ainda, né? Porque o contador de histórias, como a gente sabe, ele tem que concorrer com o celular, ele tem que concorrer com a internet que está aí cheia de atrativos, de coisas que não precisa se esforçar para pensar, já está ali tudo pronto, as imagens já produzidas. Isso não faz bem, você sabe, né? É preciso que a criança, a pessoa produza as imagens, daí a importância da leitura de um livro, daí a importância de ouvir uma história. Porque se você pega a imagem, já está tudo pronto, ali você vai estar desenvolvendo cérebros preguiçosos, que não precisam nem pensar sobre o que está acontecendo. Mas se você narra, ou se você lê, você fala, olha, e o príncipe tinha os cabelos assim, e você vai descrevendo, o cérebro vai produzindo aquela imagem, né? Então você está ali colocando ele para se exercitar. E é por isso que a leitura é tão importante e ouvir histórias é tão importante para o desenvolvimento mental, para o desenvolvimento... Qual é a palavra, professor? Vocês têm a palavra. Eu não fiz pedagogia. Mas você sabe do que eu estou falando, né, professor? É essa palavra aí que vocês sabem. O desenvolvimento da pessoa, do aluno, você sabe a palavra. Eu esqueci. E vou cometer pecados aqui, professor, pecados pedagógicos, porque como eu estou me explicando, eu não fiz pedagogia, eu sou esforçadinha, eu tento, né? Estudo a cultura da infância, levo muito a sério, mas não estudei pedagogia. Então tem detalhes da pedagogia que eu ignoro completamente e muitas palavras técnicas que eu não domino, que vocês tá aí no dia a dia de vocês, que sai naturalmente, né? Como saem naturalmente as palavras relacionadas ao mundo da literatura, no meu caso, né? Eu estudei literatura. Então, vai desculpando quando eu pecar pedagogicamente. Tá, então tá aqui o avental, que é uma sugestão excelente. Você vai tirando os personagens. O importante é que atrás do personagem tem um pedacinho de velcro, porque você vai fixar aqui no feltro. Então, o cenário tem que ser de feltro. O personagem tem que ter um pedacinho de velcro atrás. Você faz pequenininho, tá? Para poder caber, mais ou menos assim, ó, essa proporção aqui, cada personagem, ó, fica ótimo. Né? No final, quando você terminar de contar a história, eles estarão fixados aqui no cenário e é encantador.
As crianças amam, os professores amam, né? Porque é quase que materialização da história, muito legal. Então, você pode, pensando nisso que a gente falou aqui sobre possibilitar que o aluno crie imagens, você pode, no caso dos personagens, não delinear o rosto, tá? Isso é um preceito, é uma coisa que os países nórdicos fazem com aquela bonequinha de nó que se chama filho, a bonequinha de nó sem rostinho que eu faço lá dos países nórdicos. Kukla Motanka. Kukla é boneca, né? Motanka, nós. Então, a Kukla Motanka, que é uma bonequinha que é tradicional nos países nórdicos, ela não tem formação de rosto. Por que ela não tem formação de rosto? Exatamente para possibilitar a imaginação da criança, para que não fique aprisionado num único sentimento, já que nós temos tantos sentimentos, né? Então, e em decorrência de cada sentimento, a gente assume uma expressão facial diferente. Se a gente está triste, está de um jeito, se está feliz, está de outro jeito, se está assustado, está de outro jeito, se está encantado, se está com sono, se está, né? É assim. Então, a Kukla Motanka não tem formação de rosto. Você pode fazer isso, você pode fazer os personagens e deixar sem o rosto, né? Só coloca o lugar, que é também o caso da boneca Bayomi. A boneca Bayomi, que é aquela bonequinha símbolo da resistência do afrodescendente. Você conhece a boneca Bayomi? Nós temos oficina aqui no canal. Você pode ver a oficina curtinha, 20 e poucos minutos, é bem fácil, a bonequinha é feita de nós, e ela é símbolo da resistência africana, é muito interessante, qualquer criança faz, não tem dificuldade, não tem que manusear tesoura, você já leva um pedacinho de tecido cortado, super simples, e ela não tem, se você observar, ela também não tem formação de rosto, ó, porque ela simboliza os povos dos 54 países do continente africano, né? Todos os africanos. Então, são povos diferentes, eles não têm os mesmos traços. Tem os iorubás, todas aquelas. Então, a bonequinha Bayomi não tem traços faciais. E você pode, nesse caso, fazer os seus personagens aqui, de colocar no... quando eu começo a mostrar, eu não quero parar, porque tem cada uma mais linda do que a outra, né? Olha a minha coleção de boneca Bayomi. Olha quanta boneca Bayomi eu tenho aqui. Ai, elas são lindas. Amo, cada uma mais linda do que a outra. Então, nesse sentido, você pode fazer os seus personagens aqui sem formação de rosto. Você vai estar contribuindo para que o seu aluno coloque o cérebro para imaginar mais. Tá, vamos para a segunda técnica, que é, como eu disse, são várias que tem na internet, muitas, inclusive você pode inventar a sua, tá, professor? Mas a gente trouxe algumas aqui que eu gosto mais, os professores também. Olha aqui, essa aqui não é uma ideia ótima? Você colocar os personagens em colheres, pode ser aquela colher grande de plástico, pode ser essa colher de pau, pode ser colherzinhas descartáveis. As características você faz ou de tecido, ou de feltro, ou de EVA, né? Papel camurça, faz o que você tiver aí na mão, que você achar que é funcional. Ou pode pegar tinta guache, ou canetinha, aquelas canetinhas permanentes, né? Vai fazendo. E aí você faz tantos personagens quanto tiver na sua história. Tem uma sugestão legal também, que é você
dá para o seu aluno, principalmente se for no fundamental, né? Você dá para o seu aluno as colherzinhas, a primeira etapa do fundamental, as colherzinhas descartáveis, e pedir para ele criar uma história que pode ser sobre um tema que vocês vão refletir coletivamente antes, né, um assunto que você vai inserir ali. Você pede para ele criar uma história, uma releitura daquilo, ou alguma história mesmo, e aí dá as colherzinhas com canetinha ou com tinta guache, ou mesmo com coisas para colagem, pede para ele ilustrar a história. Aí ele vai fazer todos os personagens daquela história, do jeito dele, como ele imagina, isso ali, né, uma atividade excelente. No final, você pede para ele narrar a história que ele criou, a história que ele inventou, a história que ele pensou, e ele narrar com o material que ele confeccionou. Não é uma atividade muito completa, professor? Quanta coisa você vai trabalhar aí, né? Você vai estimular o seu aluno. Então, essa sugestão é queridíssima, que meus professores amam, e tá aí, você pode, é bem acessível, bem simples, né? A gente trouxe coisas assim, o mais difícil é o avental, mas mesmo assim é muito simples, né? Uma outra ideia é o fantoche. Fantoche pode ser de várias formas. Esse fantoche aqui eu amo pela praticidade. É uma meia que você vai pegar, né? É uma meia, aquela meia masculina. Aí de um lado você vai botar a boca. Não rasgue a meia, tá? Professor, não corte. Só cola de um lado a boca, mas você vai pôr aqui uma sustentação, inclusive por dentro, ó. Porque aí quando flexionar, ele fica muito bom. Então, você vai colocar a boca desse lado, e desse lado aqui, você vai fazer o rosto do personagem que você quiser. Pode ser que eu cumpro meu boi, né? Que eu ganhei, pronto. Mas você pode fazer da cobra, eu tenho da cobra, você pode fazer do que você quiser. O detalhe é a boca aqui, que ó, você depois vai flexionar, ó, tanto que fica legal. E as fitas dão todo esse movimento, né, esse colorido, contribui muito para o encantamento da narrativa. Então você vai fazer o rostinho de um lado da boca, do outro lado do rosto, você vai fazer o rosto, pode, ó, o material que você quiser. Mas se você tiver com material fino, tipo tecido, você coloca atrás de um papelão, né, para ficar mais durinho, assim, poder flexionar melhor. Pode pôr língua também, pode pôr o que você quiser. Use sua imaginação, que com certeza está bem treinada aí, né, professor? Se você é professor, sua imaginação, cada dia que passa, se expande mais, porque o professor tem que ter muito jogo de cintura, né? Tem que usar muita imaginação. E tudo que a gente usa muito, a gente deixa mais, né? Se você faz muito exercício, o corpo fica mais elástico. Se você usa muito o cérebro, naturalmente você vai ficar mais esperto, né? Se sua imaginação é todo dia exercitada, você é um professor, né? Professores são ótimos, muito imaginativos, muito criativos, porque são forçados a isso, né? Aquela coisa de amar a profissão e querer dar o melhor de si. Então tá aqui um fantoche, uma sugestão de fantoche, mas um boneco é um fantoche, né? Um boneco é um fantoche, que não precisa ser pequeno, que pode ser um fantoche bem grandão, né? Olha aqui, um fantoche. Mas você pode comprar um fantoche de espuma, olha aqui, daquele que a gente põe a mão, pirarucu encantado, ó, né? Um fantoche. Você pode fazer um fantoche de papel machê, pega uma meia, né? Coloca terra, põe um pau assim, amarra para ficar aquela cabecinha redonda, e aí você molda a cabeça com papel machê, faz rostinho, boquinha, depois você lixa, pinta, e aí você solta aqui a meia que você amarrou, a terra vai cair, o pauzinho que você estava segurando vai cair,
E você vai puxar a meia, vai dispensar e vai ficar então o orifício, o lugar de você colocar a sua mão, né, a cabecinha aqui. Você vai colar em torno dela o vestido, a roupa do seu fantoche. Que essa roupa vai servir para ocultar o braço que vai manipular o fantoche. Então, quando você fizer a roupa, que pode ser de cola quente, né? Eu uso muito cola quente, tudo, eu não tenho habilidade de costura, eu faço tudo cola quente. Quando você fizer a roupa, você faz o lugar dos braços, porque quando você for manipular, serão os 3 dedos na cabeça, esse dedo vai ser um braço, esse dedo vai ser o outro braço, e o seu braço vai ser o corpo do seu fantoche. É ótimo. Os fantoches da minha infância eram assim. Eu sei como é feito porque eu via minha mãe fazer. Mãinha, um beijo, obrigada por tudo. Obrigada pela infância linda que eu tive. Muita ludicidade, muita alegria, muita magia. Que saudade que eu tenho da Aurora, da minha vida, da minha infância querida, dos tempos que não voltam mais. Então, esse fantoche de papel machê era o fantoche da minha infância. As pessoas não usavam ainda cola quente, não tinha popularizado ainda. Eu não conhecia o EVA, não tinha esse material. Então, era papel machê, era o papel, era pouca coisa, era feltro. E como não tinha cola quente, não se pensava em fazer. Eu não conhecia fantoche de feltro. A gente usa muito fantoche de feltro, né? O de feltro é super fácil, você só corta ali o formato, cola com cola quente e depois você coloca as características ali, o que vai diferenciar o seu fantoche um do outro, faz um outro de outro, faz de todos os personagens da história que você está contando. Fantoche é excelente. E você pode fazer de material variado. O fantoche pequenininho de dedo, a gente chama de dedoche, né? Então, o dedoche você pode fazer ou de uma meia de recém-nascido, ou comprar pronto, esses são comprados prontos, ou de feltro, pode fazer do que você quiser, né? Ou de tricô, ou de crochê. Se você pega uma meia de recém-nascido, fica facinho, você só vai colocar os traços ali, e aí você vai e conta a história. Os bebês adoram, né? Os bebezinhos, se você trabalha em semei, você pode pegar um lençol semei, tem muito lençol, né? Ali fácil. E você pega um bercinho, 2 bercinhos ou 2 mesas e prende as laterais do lençol com essa mesa deitada ou o berço deitado. Funciona, eu já fiz isso. E você fica atrás escondidinho e os bebês sentados lá. Então tem um momento bem intimista, assim, eles amam, né? Você vai apresentar a história, eles não vão te ver, eles vão acreditar que eles ficam assim. E você pode fazer isso ou no lençol, ou atrás do lençol, ou pode fazer um teatrinho, né? De caixa de papelão, coberto ali, põe uma cortininha de veludo que você vai abrir, e aí você apresenta a sua historinha ali com o dedoche, ou com o teatro, a historinha de vareta, né? Como é que é a historinha de vareta? Você vai pegar os personagens da história, vai recortar, vai colar num papelão, uma coisa mais dura para dar sustentação, e vai pegar um palito de churrasco e vai colar atrás com a fita adesiva. Olha que simples. Então aí você conta a história ou atrás do lençol ou no teatrinho que você pode fazer ali com a caixa de papelão, ou mesmo ir na serralheria e pedir para eles fazerem de madeira bem bonitinho, ó, e você dá uma colorida, coloca florzinha, faz aquele, né, dá aquela incrementada e conta histórias lindamente, ou com dedoche, ou com vareta, né, o teatrinho de vareta que a gente chama. E você pode também, no caso, se você quiser fazer um dedoche diferente, você pode cortar o personagem, as pernas do personagem, e abrir 2 orifícios assim, ó,
E aí você coloca os seus dedos no lugar, né, da perna e vai. As crianças ficam assim, porque você vai dar movimento com uma coisa que é muito real, que são os seus dedos. Que lindo, gente, essa ideia é maravilhosa. Outra ideia de dedoche bem prática é você cortar um pedaço pode ser feltro, uma coisa assim mais forte, e fazer esses dois orifícios e colar folgadinho assim, ó, passa a cola só aqui, passa a cola só aqui, deixa aqui sem cola. E aí você vem aqui atrás e cola, ó. Quando você cola, você vai possibilitar que os seus dedos fiquem aqui assim, ó, e você manipula o personagem da história. Você entendeu? Então, dedoche é bem legal, principalmente para os CMEs, porque é aquela coisinha pequenininha, né? Então os bebês amam. E não é difícil de fazer, é um recurso bem interessante, né? Um outro recurso que você pode utilizar é a sombrinha, história na sombrinha. Você pega a sombrinha e divide em cenas, como se fossem páginas de livro, e aí você coloca cada cena em uma parte. E aí você enfeita com fitas coloridas, chega assim, né, faz aquele efeito, depois você conta essa história e vai apresentando, vai girando a sombrinha de acordo com a cena do momento que você está narrando. É bem interessante, a criança ama, tá? É um recurso, tem contador de história profissional que conta só com a sombrinha, ele tem várias sombrinhas, cenários, né? E tem uma dessa aqui também, com certeza, porque dessa aqui geralmente nós contadores de histórias amamos, é uma sombrinha feita de bambu, é bem bonitinha, ó, ela é lá né, de países distantes. Então, uma outra possibilidade de contação de histórias, que eu sugiro inclusive, que você, se você quer de fato encantar o seu ouvinte, você providencia um instrumento para você, né? Se você já toca um instrumento, ótimo, você só vai pegar um monte de fita e vai encher, como eu faço esse fiz aqui com o meu pandeiro, ó. Meu instrumento é o pandeiro. Eu toco, eu já chego com aquela alegria, assim, eu tenho uma saia gigante, que eu faço a ciranda da boiuna, e a gente, boiuna, ela gosta, faz aquele, né? É muito bom, as crianças amam, e essas fitas coloridas dão um encantamento. Então, pega o seu instrumento que você já toca, se for um violão, enche de fita colorida, se for um sax, se for um acordeon, um pandeiro, um tambor, o que for, coloca fitas, dá aquele toque de contador de histórias e leva esse instrumento sempre com você, porque ele vai ser o seu as na manga. Aquele momento que seu fio da narrativa foge, que acontece, interferências da plateia, às vezes você pega o seu instrumento, insere uma musiquinha que você pensou ali na hora, ou você toca, você corre esse instrumento, já quebra aquilo ali, já dá uma possibilidade de você entrar em outro. É muito bom. Instrumento é necessário para o contador de histórias, mesmo que ele não toque nada, mesmo que ele não cante nenhuma música, mas só o som já dá, sabe? Qualquer instrumento. Que seja um teclado para você dar um dó, ré, mi, fá no início ali da sua apresentação, ou que seja uma garrafa PET que você colocou pedrinhas dentro, deu uma colorida e encheu de fita. Providencie o seu instrumento. Você pode fazer um pau de chuva, que é um instrumento maravilhoso, que é não só instrumento musical, mas instrumento de contador de história, objeto de contação de histórias. A gente usa para marcar o tempo ou para dizer que tem som de água. E aí tinha uma cachoeira bem ali, com som assim, ele acordou com barulho, era de cachoeira. Mais ou menos assim, ó. Entendeu? Esse pau de chuva é antigo, eu comprei pronto já em Belém, no Velho Peso, ó.
mas então o som dele já tá meio, a semente já murchou, ele tem muitos anos. Quando eu comprei ele era potente, era forte. Você pode fazer um, você não precisa ir lá em Belém comprar um, você pode fazer um com cano, né, aquele cano, e aí você coloca os tapes, e dentro você coloca a pedrinha ou a semente que você quiser. Cada semente diferente dá se for arroz ou se for feijão vai dar som diferente, se for pedrinha é som diferente. Então você coloca e experimenta qual som que você quer, se você quer mais, se você quer menos. E aí você dá uma colorida com tintas ou com fitas, aquelas fitas adesivas coloridas. Ou e aí enche de fitinha de cetim, deixa o seu pau de chuva bem bonito, faça um grandão logo, aproveite e já faz o maior. E aí você vai ter esse instrumento, pode ser um instrumento musical, né? Você pode usar o pau de chuva para tocar, ou você pode usar o pau de chuva para marcar tempo, e o tempo passou. Caindo, né? Então, pau de chuva é uma ótima possibilidade. Todo contador de histórias que se preza tem um pau de chuva, tem uma sombrinha dessa, tem um instrumento e tem um chapéu, né? Indumentário do contador de histórias é muito importante. Você pode vestir a sua história, pode fazer um vestido, eu tenho vestido dos meus livros. Ou você pode se fantasiar, às vezes eu conto história só com vestido de chita, mas eu coloco um chapéu, eu coloco uma flor no cabelo, eu amarro aqui umas fitas para na hora que eu vou fazendo assim, vai dando aquele volume. Às vezes você está num lugar e surge ali a possibilidade de uma contação de histórias e você não levou a sua mala, as suas coisas de contação de histórias. Você improvisa, você pega um echarpe de alguém ali, amarra na cabeça. Eu adoro contar histórias com lenço na cabeça, como as contadoras de histórias. Essas bonecas contadoras de histórias, elas foram inventadas por mim, elas são inventadinhas. Você pode inventar um mascote para você contar história com ele. Olha que ideia boa. As bonecas contadoras de histórias são feitas de material reciclável, elas estão comigo desde 2014. Hoje eu já ministro oficinas de bonecas contadoras, ensinando crianças a reciclarem. Olha que coisa mais legal. Eu queria mais gente contando histórias comigo. Então eu inventei as bonequinhas. E aí aproveitei, né, e coloquei a temática da reciclagem, porque o nosso meio ambiente clama, né, por um olhar especial nesse sentido. Então olha aqui, ó, uma garrafa PET que eu ponho pedrinhas para que dê sustentação, um cano para esticar o corpo, mas você pode fazer pequenininha, sem cano, né? Eu faço ela desde 2 metros, mas eu faço ela também assim, ó, pequenininha, de uma colinha. Esse aqui é o esqueleto de uma colinha, eu coloco areia, depois eu faço a cabecinha com papel que já foi utilizado, fixo isso com fita adesiva, depois, ó, dá uma colorida e fantasia os braços, pode ser de mangueirinha. Essa aqui foi de cadeira de macarrão, né, que já tinha se estragado. Coloca uma roupa que você ama, mas que já estragou, um lençol que já estragou, uma toalha de mesa. Recicla tudo, ensina para a criança isso e você vai ter um mascote lindo ali, uma boneca contadora de histórias. Então essas bonecas, elas usam o lencinho, elas andam com chita, olha aqui, ó. Nós vestimos iguais, eu tenho vestidos como todas elas, tem dia que eu estou de azul. Tem um outro projeto, que não é o Lendas do Tocantins, tem um projeto delas, bonecas contadoras de histórias, que a gente passa pelas escolas, ensinando a reciclar, ensinando a fazer as bonecas, e depois a gente conta a história com elas. Então, quando eu estou nesse projeto, eu me visto como a boneca que eu vou fazer ali no momento, né? Então, cada uma delas eu tenho um vestido igual. E aproveito e faço, olha aí, estou contando histórias, estou aqui vestida como esta hoje. Então, você faz sua indumentária, né? Se você quer encantar, ou então põe uma flor no cabelo, ou põe um chapéu lindo, se não é um lenço, né? Eu do lenço eu já passei para o gorro, porque eu cirando com as crianças e os lenços saem do lugar, então eu já tenho um gorro que tem, olha, parece, né, com um lenço, mas que já virou até minha marca registrada, né?
Tem época que eu uso o lencinho da mesma chita do vestido. Uma vez eu cheguei em Tocantinópolis para realizar um outro projeto lá, o Caravana de Lendas, e as alunas de pedagogia de lá, que me esperavam, todas elas estavam para me recepcionar com um lencinho de chita, né? Porque já virou um pouco marca ali da nossa caravana. A chita está bem presente no nosso trabalho, porque chita, cultura popular, né? Apesar de não ser nacional, mas já incorporou na nossa cultura nacional, na nossa cultura popular. Então, você faz, professor, o que você quiser, ou faz um chapéu, olha aqui. Olha, esse chapéu é deste livro aqui, Mãe da Lua, desse personagem, né? Então, esse chapéu, você conta a história, ó, já está ali vestido. Mãe da Lua é um pássaro que surgiu de uma lenda, os seus hábitos noturnos, os seus olhos como fenda, né? Você mostra, pô. Então, você faz aí do seu jeito, né? E o importante é você encantar. Encante, professor. Oh, se você falar, mas eu gosto de contar história com livro, conte com livro, conte com livro. Pode sim, seja um mediador de leitura, seja aquela pessoa que vai atrair o seu aluno para o mundo do livro de uma forma prazerosa, que aí é nisso aí que está contido o fundamento do letramento literário. Né? O que é letrar literariamente o seu aluno? É aproximar o seu aluno do livro, fazer com que ele se apaixone definitivamente pela leitura literária e que no futuro ele seja leitor, né? Que ele seja leitor para sempre. Porque a escola tentou a vida inteira aproximar o aluno do livro e na maioria das vezes não deu certo. Porque a gente conhece de adulto que não leu um livro, né? A estatística está aí provando que o número é grande. Então, o letramento literário busca aproximar a criança do livro de forma prazerosa. E isso aí está muito nas mãos do mediador de leitura, de quem vai ler esse livro, quem vai apresentar esse livro para a criança, a forma como esse livro é apresentado. Então, a minha sugestão é que você não pode pegar o livro e fazer assim, ler assim, não. Você tem que ler várias vezes o livro antes, para você se apropriar da história, para você entender a história, saber o momento de pausa, o momento de suspense, saber o momento de passar a página, e você lê o livro assim, virado para o aluno. Porque o livro infantil ele é um conjunto, é uma coleção da ilustração com a narrativa, né? com o texto. Então é preciso que ele veja a ilustração, que a ilustração fala muito. Então ele tem que estar virado aqui e você vai contando e dando aquela, né? Dando seu toque, colocando aqueles elementos que não estão ali no livro, que é a entonação de voz, que é o seu olhar, que é a sua pausa. Isso já existiu na história quando ela estava na tradição oral. Só que no livro não tem jeito de colocar, né? Então cabe a você, mediador de leitura, inserir isso aí. Então, esse livro, Pirarucu Encantado, como eu disse, a releitura do Boto, você viu que tem aqui, a gente tem ele aqui de fantoche, tem ele aqui, né, de todo jeito, porque é um livro que as crianças amam. Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande, vir a gente e salvar homem no piscar de uma candeia. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o pirarucu encantado não deixa morrer afogado nenhum jovem nem criança.
aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem, até que os raios de luar somem e ele assume a velha forma. Mas quando está encantado, tem um charme exagerado, bem garboso e jovial, vai dançar no arraial, pé de valsa seresteiro, sem nome bem brejeiro, atrai as mais belas moças. Depois some por completo, nunca mais, até ter neto. Então volta a aparecer, pra de novo acontecer um romance encantador de um peixe e um novo amor. E viva quem preservou! Então tá aqui uma sugestão de você contar uma história com um livro. E importante é lembrar que qualquer história que você for contar, você precisa conhecer antes, você precisa estudar. Nenhum contador de histórias conta histórias sem se apropriar, sem estudar bastante aquela história. E se for um mediador de leitura, ele precisa ler o livro antes. Certo? Professor, nosso tempo já deu. Eu não quero tornar esse vídeo oficina muito extenso, senão você não vai querer voltar nele, você não vai querer compartilhar. Fique bem, veja nossas outras oficinas, conte histórias e encante, e até a próxima. Um grande beijo.